Fica à vontade. Boa noite. Nosso grupo vai falar sobre o PDD. Então, o PDD começamos assim. P de pilar, pilares, né? Porque tem mais de um. E o pilar, ele é uma coluna, né? A palavra pilar significa uma coluna vertical de uma estrutura de construção, né? Então, ela que sustenta do dançarino ou da dançarina ou da dança. Dança significa a arte de expressar o movimento, né? Movimentar o corpo, expressando os movimentos do corpo de forma ritmado, né? Em geral com música, não necessariamente, mas em geral com música. Então, PDD são os pilares do dançarino ou da dançarina ou da dança. E eu gosto mais, sinceramente, da dança, porque o dançarino é a pessoa que dança. Então, eu gosto mais dos pilares da dança. Miriam, quer falar alguma coisa? Então, dando continuidade, então, esses pilares aí, eles se dividem em 3 itens, né? Vamos chamar de itens. Que seria um deles o movimento, o outro seria a conexão e o terceiro que é o musical. Para o movimento, a gente entende como o desenho, seriam os gestos que você faz com o corpo, a tua expressão corporal, tá? Com relação à conexão, seria a conexão com a outra pessoa, com o seu parceiro. Então, como que você vai chegar, como você vai se expressar, como é que vai se dar essa interação com o outro, essa empatia, principalmente se você está indo dançar pela primeira vez e você nem conhece a pessoa, como é que você vai chegar com sorriso, com empatia, vai retribuir tudo aquilo que o outro também está te proporcionando. E o musical, que seria o ritmo, a cadência da música, você agir de acordo com o ritmo que você está dançando. Então, seria isso. Carla, quer complementar? Tá. Aí eu pensei assim, pensando no que é dança, eu achei bem orgânico assim esse pilar, porque se a dança é a arte dos movimentos de expressão do corpo, nada mais justo de começar com o movimento, né? Eu achei bem orgânico isso. O movimento é o que você vê a dança, né? São os desenhos que a gente produz na dança. Essa conexão, eu também fiquei pensando, a gente se conecta com a outra pessoa fisicamente, né? Ou visualmente, né? Mas a gente tem que ter a nossa própria conexão também. Fiquei pensando isso, né? Dentro do que a gente estava lendo, né? Então, eu acho que são essas conexões importantes quando a gente está dançando. E a música, ela pode ser, dentro daquilo que você vai dançar, dos seus movimentos ritmados, né? Ela pode ser dentro de uma estrutura musical, né? Ou de uma estrutura rítmica, né? Que você escuta algum instrumento e aí você faz um movimento em cima daquele instrumento que você está escutando, que está mais forte para você ou que você escolheu. E isso é importante entender cada etapa, tanto para o aluno quanto para o professor. Para o aluno, talvez a gente pense, mas não reflita, né? Agora que a gente começa a entender melhor. Porque, a princípio, o aluno entra na aula de dança para dançar, para se movimentar. Então, o movimento, ele salta aos olhos, né?
Só que para fazer esse movimento, ele vai perceber que ele vai precisar de algumas coisas. Depois que dá aquela explosão de, eu vou para a aula, vou começar a fazer. Quando ele começa a executar os movimentos, ele começa a sentir necessidade de outros itens. Que é aí que a gente vai começar a olhar para outras coisas, a conexão, a música. E a música, coitada, é a última, né? E para o professor é importante porque ele vai dar o norte da aula para aquela turma ou para aquela pessoa que ele está trabalhando individualmente, né? Ele vai tentar levar a aula dele, estruturar a aula de acordo com o que abranja esses três pilares, né? Dentro do possível, onde cada aluno tem um nível de desenvolvimento. Então, ele vai tentar estruturar essa aula para que isso aconteça. Então, eu acho que, basicamente, é isso. O que eu tenho para perguntar é assim, existe duas conexões, né? Isso. No pilar do PDD. E eu queria saber quais são elas. É a visual e a física, né? Tá, a visual? A visual e a física. A gente usa muito a visual, né? Porque a gente está sempre ligada ao parceiro, né? Mas isso também depende do nível, eu acho, né? Depende também do nível da pessoa que está dançando. Se é o iniciante, o que ela vai usar mais? Será que ela vai se atentar tanto ao visual ou ela vai precisar mais da física, né? Às vezes até da pessoa forçar, né, o movimento. Então, assim, não sei também, eu acho que isso também depende do nível do estudo da dança que a gente se encontra. Tá? E visual, eu acho que hoje eu acho que a gente dá até mais atenção, né, a esses detalhes. Eu acho que eu não sei se eu era tão visual, assim. Hoje eu consigo sentir outras coisas, assim, né? Até na parte física mesmo, com menos intensidade. Então, também eu acho que depende muito da proposta de cada um e do momento que cada um está vivendo dentro da dança. A gente tinha elaborado algumas perguntas, mas elas já responderam, né, na explicação. Aí agora eu vou ler uma outra, não sei se tem nexo, né? Como é que poderia mostrar isso para um aluno, a importância desse PDD na dança? Como que a gente poderia mostrar para ele que isso é importante, ele ter esse conhecimento do PDD? Tá. Miriam quer responder, quer começar, a gente bate bola aqui, as duas? Na minha visão, eu acho que para o aluno, porque assim, muitas dessas informações e outras informações são dadas através das aulas, só que, principalmente para o aluno novo, ele chega lá só preocupado com o movimento, né? Como a Carla já falou, tal. Então, ele não vai pensando no restante, na musicalidade, na técnica, nada. Ele quer se movimentar. Muitas vezes, o professor da aula, ele já vai chamando atenção para essa parte do PDD. Só que é difícil para ele ficar pensando nisso, todos esses detalhes. Então, eu acho que para o professor, para ele poder chamar atenção tal, assim, na minha visão, né, teria que ser uma aula mais específica para tratar do tema, como está sendo feito agora com a gente. Não sei se a Carla concorda com essa concordo. Não, eu concordo com a Miriam e eu acredito que a nossa qualidade vai melhorar. Eu acredito nisso, né? Pelo menos você vai fazer muitas coisas mais consciente. Mas eu acho que, de repente, você dar uma aula teórica para um aluno que está chegando não é legal também, né? Porque ele vem cheio de gás, cheio de energia, cheio de expectativa, ansiedade, enfim, né? Eu acho que também não é legal. Mas, de repente,
Uma aula proposta com que o aluno vire esse protagonista, com que ele descubra algumas coisas, alguns princípios, né, básicos, eu acho muito legal. E o professor, ele tem condições, né, no caso de elaborar uma aula, né, que nem a gente, quando vai elaborar uma aula para criança. Você tem uma intencionalidade, você vai dar o material para eles e eles vão desenrolar. Quando eles desenrolarem, a gente joga o nosso conhecimento. É isso, né? Então, assim, eu acho que teria condições, sim, de elaborar uma aula com intencionalidade para os alunos descobrirem algumas coisas sobre isso, que ficaria mais interessante, eu acho. Muito bom, respondida. Mais alguém? Não, sobre essa resposta, concordo com o que a Carla falou. Eu acho que essas ferramentas teóricas, elas acabam acontecendo naturalmente com a demanda da pessoa que está aprendendo. Inicialmente, realmente, você, como tudo, quando você vai começar a fazer um exercício na academia, o professor não vai começar a falar de anatomia, fisiologia, porque não é cabível nesse momento. Talvez você comece a aprender um exercício e depois você vai ter curiosidade, como que eu posso ter um resultado melhor? Aí começam a entrar essas ferramentas. Então, eu acho que tem a ver um pouco com a busca de resultado. Quando o aluno está no movimento, já acabou aprendendo as coisas e, de repente, tem dúvidas, poxa, como consigo melhorar aquilo? Aí, você consegue compartilhar com ele uma visão sobre que não é tudo questão de movimento, que também temos a parte musical para deixar mais rico ou variado. Às vezes você quer focar numa dança, no movimento, e outra quer focar na musicalidade, né? Pode dançar 2 vezes a mesma música, focando em diferentes pilares, vai ficar diferente, né? E a conexão, né? Dança de salão, o resultado acaba sendo ótimo quando a conexão também, né? É eficaz. Então, tem a ver com isso. Eu acho que tudo tem... paulatino, existe a palavra? É gradativo, olha, pronto. Gradativo, sim? Mas a Carlinha respondeu, o que eu acho também, que é minha opinião, né? É muito interessante quando a gente fala assim, pilar do dançarino, porque cada um vai pensar nas suas estruturas, nos seus pilares. E aí quando você pensa assim, os pilares do dançarino, quem é um dançarino? Sou eu. Então eu vou pensar na conexão que eu tenho comigo, com o Thiago aqui dentro de mim, o que eu tenho para oferecer para mim, e depois eu vou pensar no que eu tenho para oferecer para outras pessoas. Então quando a gente pensa no nome, eu acho que pode relacionar até no que a gente pensa no sentido de cada palavra, de cada pilar. Porque conexão, como a Carlinha falou muito bem, pode remeter à conexão consigo, né, com você mesmo, e conexão com outras pessoas. O movimento tem a ver com você, tem a ver com os seus movimentos e tem a ver com os movimentos do casal. A música tem a ver com a sua percepção auditiva e tem a ver com a respeitabilidade também de você saber o que a outra pessoa ouve. Ter essa consciência que outras pessoas ouvem de outras formas. Sim? Sim. Então, quando a gente tem esse panorama geral que todos esses pilares servem para você, mas também serve para o casal, a gente está relacionando a dança, num geral, assim, não necessariamente a dança de salão e não necessariamente a uma pessoa. Está relacionado a todo mundo e todas as danças que a gente pode trazer para esses pilares da dança. Eu achei que ficou muito mais interessante colocar dessa forma, como vocês colocaram, generalizando e não fechando. Assim, a gente consegue abranger bem. Atualmente a gente está vivendo exatamente essa fase, né, da individualidade. Sim. E na hora que eu levanto aqui para dançar, eu tenho que ter uma conexão comigo, né? Primeiro, né? Eu tenho que me conectar e colocar a música, enfim, né? E aí aquilo vai acontecer. A gente está vivendo essa fase, né? Isso é interessante porque, às vezes, a pessoa que começa a fazer aula 2 acaba meio que não se dedicando muito a essa conexão, né, consigo mesmo. Acaba depositando tudo na conexão com o outro. Então, assim, acho super legal, até meio obrigada nessa pandemia, vocês se conectarem com você.
Mas né? foi mesmo, Gé. Tanto é que, a princípio, o que aconteceu? Foi uma negação de qualquer tipo de forma de dançar, né? Porque, assim, a gente achava que não, eu queria dançar. Mas, ué, dança, cacete. Né? Dança, ué. Quem é que tá te impedindo, cacete? Não é? Mas, assim, a gente estava tão, assim, jogar a responsabilidade da dança em cima do outro e aí a gente ficar feliz, né, dançando, que foi uma coisa muito ressignificativa mesmo. Boa.